Vilões, o outro lado da moeda. Eles são responsáveis por impulsionar a obra. Principalmente geram obstáculos e planos para atrapalhar o protagonista. Mas, após eles explicarem o plano deles, você já se pegou pensando, porra, é só isso? Pois é, eu também. Hoje vamos explicar os piores planos de vilões em animes. Aqueles que não fazem o menor sentido, ou simplesmente não têm propósito além de destruir tudo. Então fica comigo e vamos ver essas idiotices. Para começar, vamos falar sobre o que faz um vilão memorável. Normalmente eles têm motivações claras, objetivos concretos e planos que desafiam o protagonista de maneira inteligente, como por exemplo o Aizen. Eu particularmente adoro ver o tipo de trama em que o vilão e o herói têm uma origem conjunta. E em Bleach vemos isso, um vilão que arquiteta todo um plano e esse plano envolve a vida do protagonista. Mas em termos de planos, nem sempre é assim. Muitos vilões, especialmente em animes de ação ou fantasia, parecem ter um único objetivo: destruir tudo e todos sem pensar nas consequências ou no que vem depois. Vamos começar com um exemplo clássico: o Rei Demônio em animes de Isekai. Quase sempre ele aparece com um plano simples: dominar ou destruir o mundo. Mas e depois? O que ele vai fazer com esse mundo destruído? Parece que o objetivo é destruir só por destruir, sem nenhum plano de longo prazo. Isso cria uma falta de camada e complexidade tanto para o vilão como para a trama. Se um vilão tem um plano com base em algo palpável e interessante, isso torna o objetivo dele mais interessante ainda, o que acaba tornando o vilão e a obra inesquecível. Pronto, quer um exemplo mais específico? Shigaraki Tomura e o All for All, quer dizer, o All for One de Boku no Hero. Eles querem destruir a sociedade de heróis. Mas e depois? Qual é o plano, o pós-destruição? Não tem. O objetivo é simplesmente acabar com tudo, sem pensar nas consequências ou numa nova ordem. Isso acaba tirando o impacto da narrativa e do vilão. Por quê? Imagina que digamos que um vilão odeia a sociedade presente. Então, por alguma razão, quer destruir essa sociedade atual e estabelecer uma nova sociedade. Isso é um objetivo até que palpável. Mas pensa comigo, se nesse plano há um sentido lógico, isso faz com que quem está assistindo a obra crie um vínculo com esse vilão e com o seu plano de destruição. Outro exemplo poderia ser Ibara da nova temporada de Dr. Stone. Eu tava assistindo comigo mesmo e pensando, porra, puta plano bunda, viu, velho? Olha o plano do cara. Ah, eu vou matar todo mundo e depois forçar o cara aqui e fazer simplesmente o que eu quero. O cara quer matar o único humano que é capaz de despetrificar o mundo inteiro. Inclusive, ele petrifica todos os súditos e a ilha inteira. E nesse meio tempo eu fiquei só pensando, cara, e depois, o que você vai fazer? Você petrifica todo mundo e não tem a mínima ideia de como trazer todo mundo de volta. O problema com esses vilões, então, acaba sendo que eles não pensam no que acontece depois de atingir os seus objetivos. Destruir parece legal, mas sem uma motivação interessante por trás, o público perde o interesse. O vilão precisa ter uma razão forte, algo que faça a gente se questionar. E se realmente ele tivesse conseguido? Ou até mesmo não faça torcer pelo vilão? Se o Eren, por exemplo, tivesse aquele plano de destruição, um plano mais parecido com o do irmão dele, o Mamako, a gente poderia ter torcido mais por ele. Ele simplesmente quer acabar com a guerra e com a humanidade, porque tem um ciclo de violência ali. Eu ia achar muito mais interessante se ele fosse um vilão só por vilão, e não simplesmente, quero destruir para poder fazer vocês heróizinhos. Agora, em contraste, vamos lembrar de alguns vilões que têm planos bem elaborados. Por exemplo, o Light de Death Note. O objetivo não é matar. Ele simplesmente quer criar um novo mundo, onde ele é um deus. E isso cria um vilão bem mais interessante, porque tem um plano de longo prazo, uma ideologia por trás das ações dele. O mesmo acontece com vilões como Madara. Ele tem um motivo profundo pelas suas ações. Eu quero destruir tudo para trazer a paz. E cara, isso é tão interessante porque o Light, ele vira a força de justiça do mundo.
E o ideal dele é matar todos os criminosos do mundo. Mas o que nos deixa tipo, caralho, que foda, é porque ele se perde no meio do caminho. O ideal dele se deturpa. Isso faz com que a gente olhe para tudo isso com um olhar muito mais empático. A gente tem empatia pelo vilão e faz com que você queira que ele tenha sucesso no plano dele. Aí você me diz, Albanete, se você é o bichão mesmo, me fala aí como resolver esse problema. E eu lhe digo, claro, meu caro amigo, para melhorar esses vilões e suas histórias, os autores precisam dar a eles mais profundidade e mais camadas. Não é o suficiente apenas destruir o mundo. O público quer saber o porquê e o que vem depois. Um bom vilão precisa ser quase tão interessante quanto o herói, ou às vezes até mais interessante que o herói. O seu plano precisa fazer sentido dentro do universo da história, fazendo com que a obra seja fechadinha e mais interessante. Quando um plano faz sentido, você torce por ele. No próprio vídeo do Inferno de Dante, de como criar um plano, esse aqui da tela, ele apresenta o plano do Osmandias. Eu quero trazer a paz para a humanidade e ao mesmo tempo quero destruir tudo. Isso faz com que você sinta uma empatia pelo vilão. E, inclusive, você quer que o plano dele dê certo. E não só o plano dá certo, como a obra nos faz questão de mostrar o que aconteceu após o plano, qual o resultado daquele plano e se esse resultado foi o que o vilão esperava. E sim, tudo isso acontece e o plano funciona. Isso nos faz um sentimento de realização. E mesmo que você acompanhe um herói querendo parar esse plano do vilão, ainda temos camadas e camadas, tanto para o herói como para o vilão. O herói com aquele senso de justiça de tentar parar o vilão, e o vilão com aquele senso de moralidade tentando fazer tudo o que é possível para concluir o plano dele. Mas e aí? O que é que você acha? Qual vilão tem o pior plano que você já viu? Deixa aí embaixo nos comentários pra gente discutir. E se curtiu a análise, dá um like e considera se inscrever no canal para mais vídeos incríveis e gostosos como esse. Albanete indo embora, valeu, falou!